Amigos queridos, quanta leveza nesse ambiente espiritual, a serenidade que nos inunda, a paz que visita os nossos corações, a beleza da vida, o encantamento dos pássaros. Que estejamos sintonizados com o bem e com a verdade, para juntos buscarmos nos ensinamentos de Jesus na terra, este manancial a nutrir os nossos espíritos da fonte inesgotável da esperança e de um porvir de luzes para a humanidade da terra. Estejamos serenos e confiantes, abastecidos em nossas necessidades profundas e agradecidos a Deus Pai amantíssimo por tudo que a vida nos oferece. Assim, Mestre amado, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Essa parábola do festim das bodas vai dizer para nós o que aquele Senhor, para comemorar as suas bodas, chamou primeiro aqueles mais diletos ao seu coração. Em seguida, aqueles afeiçoados ao monoteísmo. E em seguida, a todos nós, irmãos em humanidade. E cada qual de nós temos dito: onde irei, Senhor? Hoje estou envolvido com as coisas do mundo. Então, nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo alegria e felicidade, a uma festa. Os enviados do Senhor são os profetas que vieram exortá-los a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Mas suas palavras foram pouco escutadas. Os convidados que se escusam com os cuidados a dar aos seus campos e aos seus negócios são os símbolos das pessoas do mundo que, absorvidas pelas coisas terrestres, são indiferentes às coisas celestes. Esse é o resumo dessa parábola, né? Então, não basta ser convidado, não basta levar o nome de cristão, nem se assentar à mesa para tomar parte do celeste banquete. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar revestido com a roupa nupcial, quer dizer, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, essa lei está inteiramente nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Nós temos todos esses dias falado o que é o chamamento, o que é o convite. De que forma a lei de Deus nos alcança para que o convite do Senhor se faça em nós todos os dias da nossa vida. E se nós estamos identificando os chamamentos, né? Ontem até a propósito lemos a lição sobre chamamentos, né? O que é ser chamado para desfrutar da vinha do Senhor? É estarmos resolvendo a nossa principal pendência evolutiva. Esse é o chamamento. Porque o chamamento, ele consta do planejamento reencarnatório. Aqui eu fui chamado a transformar esta questão, a resolver esta outra situação, a reparar com tal pessoa. É isso que temos sido chamados. Então, no cotidiano de cada dia, nós temos sido chamados. Mas poucos nos fazemos escolhidos. Porque para sermos escolhidos, nós precisamos, como diz a parábola, estar vestindo a túnica nupcial. Essa túnica nupcial é o simbolismo do perispírito que traz puro os seus sentimentos.
Então, os espíritos de sentimentos mais puros, de coração puro, já estão no traje adequado a adentrar este banquete de luz. Este banquete de luz não é um desfrute de benesses espirituais, onde vamos nos regozijar aleatoriamente. Este banquete é o mesmo convite que Jesus fez aos primeiros apóstolos: quer vir ter comigo para implantar o reino de Deus na consciência dos espíritos? Este foi o chamado. E quando eles disseram: eis-me aqui, Senhor, passaram a dar testemunhos de fé, testemunhos de resignação profundas, de entrega profunda. Por isso que Jesus fez aquele roteiro iluminativo do que os seus apóstolos iriam viver. Estes eram os escolhidos. Escolhidos para quê? Para darmos os testemunhos a que viemos em relação a nós mesmos. Então, no livro Caminho, Verdade e Vida, tem essa lição que chama A Grande Pergunta, né? E diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Porque Jesus nos chamou e nós dissemos não. Mas nós chamamos Jesus para beneficiar-nos sem fazer o roteiro que ele traçou para nós. Então, como fazer o que eu digo? Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu Evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Então, ontem nós falamos, e aqui Emmanuel, ele reforça isso, né? O quanto que nós esperamos recompensa no mínimo que fazemos. Aproximam-se do trabalho, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Traduzindo: eu acreditaria no seu chamamento, Senhor, se eu tivesse recebido as suas manifestações divinas diretamente para mim. Ainda é a nossa ingenuidade, né? Então, se você, o Senhor, de modo pessoal, manifestasse a sua divindade para mim, talvez eu acreditasse. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano. E põem-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. É muito interessante a gente entender essa questão de eu não faço, né, aquilo que o chamamento me traz, primeiro porque eu acho que é pouco para mim. Depois, eu acho que é grande demais para o esforço humano. E depois, eu quero que a presença de Jesus venha me beneficiar exclusivamente. Então, esse estado patológico, né, é uma mistura da vaidade com a ociosidade do espírito. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Porque quando a gente vê a parábola, a gente pensa que o chamamento é uma coisa grandiosa, que vai ter uma voz retumbante, que um acontecimento miraculoso vai acontecer e a pessoa fala, então eu fui chamado, né?
Mas não é isso que Jesus disse para nós. O chamamento são nas coisas simples e humildes que vão burilar no meu perispírito as questões incrustadas a serem resolvidas. Esse é o grande chamamento. É como a gente tem dito todos os dias, às vezes o grande chamamento de alguém é aprender a ser mãe, dona de casa, e isso ser grandioso para aquele espírito que há muitos séculos não fazia essa experiência, e isso ser sacrificial, ser um momento de muita dedicação e de uma experiência a ser construída. Esse pode ser um chamamento, né? Outros podem receber o chamamento da honestidade. São colocados em situações tentadoras para reincidir nas predisposições mórbidas do passado. E resistir às tentações e construir a verdadeira honestidade pode ser para aquele espírito seu maior chamamento. Para outros, recebemos o chamamento de estar com todos, para levar a todos as boas novas, aquelas que já são nossas experiências, não aquelas que estão escritas nos evangelhos, mas levar ao outro do que já construímos em nós pode ser um chamamento de reparações coletivas. Então, tais companheiros não sabem ouvir o Divino Mestre em seu verbo imortal, ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Por exemplo, na qualidade de político que tem os cargos de comando ou de varredor, os garis da nossa rua, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que Jesus lhe ensinou. Entenderam? Em qualquer circunstância, nós estamos sendo chamados e precisamos nos fazer escolhidos. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em se pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do Verbo Sublime. Olha que interessante aqui a sugestão, né? A pergunta oportuna do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, como se tivesse no pórtico dos templos religiosos essa questão. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Essa é a pergunta que todos os dias nós temos que lembrar, né? Então vamos refletir. Irmãos, iniciar o nosso dia demorando o nosso pensamento nas lições vivas de Jesus, certamente nos auxilia a estabelecer uma sintonia fina com esses amigos espirituais que nos amam, que nos sustentam, que permitem, obviamente, que sejamos o que somos, que nos expressemos como é a nossa intimidade, mas que, ao estar ao nosso lado, nos protege muito de nós mesmos, daquilo que não está suficientemente trabalhado dentro de nós, infundindo em nossos espíritos a coragem, o bom ânimo, a certeza de Deus em nossas vidas. E esses irmãos que são nossos protetores, aqueles espíritos que pegaram em nossas mãos para nos auxiliar a reencarnar e vão nos levar de volta quando desencarnarmos, vão se postar ao nosso lado para nos amparar, para que guardemos a certeza de que nunca estaremos sozinhos. Esses espíritos que nos amam, eles reforçam todos os dias
esse convite que estabelece em nossa intimidade a ideia de que fomos convidados e escolhidos. Então, eu vou ler só um trechinho de um texto para depois passar para outro. É um texto exortados a trabalhar, porque o grande convite é que nós trabalhemos conosco mesmo para nos fortalecer, retirando de nós aquilo que nos infelicita. Então esse texto é um comentário que diz assim, de Judas: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a inteligência acerca da salvação comum, tive por necessidade dirigir-vos esta carta, exortando-vos a trabalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, Emmanuel começa a comentar esse trecho de Judas, dizendo assim: o cristianismo é um campo imenso de vida espiritual. Aqui o trabalhador é chamado para a sublime renovação. Eu acho magnífica essa frase, porque às vezes, quando a gente diz assim, fui escolhida, se alguém disser isso para nós, ou se nós comentarmos isso com alguém, dá a impressão de que existe por trás de uma escolha algum privilégio. Então, na obra de Deus não existe nem premiação, nem privilégio sobre nenhum aspecto. Então, quando nós dizemos assim, fui escolhido ou fui escolhida, atrás disso tem um imenso trabalho. E esse trabalho é no campo do cristianismo, que vai permitir profunda renovação em nós. Em determinados momentos da nossa vida como espírito, nós escolhemos viver determinadas situações que no primeiro momento pode causar em nós muita angústia, pode causar até desespero, mas aquilo, na grande maioria das vezes, é uma escolha que nós fizemos de passar por aquele momento naquela existência. Então, tudo aquilo que nós estamos sendo convidados ao testemunho nesta existência deve ser fruto de muito trabalho. E Emmanuel comenta esse texto dizendo assim: quando nós estamos envoltos pelo pensamento de Jesus, quando nos sentimos nessa seara, e obviamente que para assim sentir é necessário que nós tenhamos o hábito de servir, e para servir é necessário o sentimento. Então, o que é trabalhar para Jesus? O que é trabalhar dentro do cristianismo? É manifestarmos todo o tempo todo, o bem e o ato de servir. É assim que nós adentramos no campo do cristianismo. Então, a nossa capacidade de realizar o bem e a nossa capacidade de servir diz o quanto nós estamos trabalhando nessa seara. E quando nós nos sentimos trabalhando nessa seara, o que acontece? O sedento encontra a fonte da água viva. O faminto, o celeiro
do pão eterno, os cegos, o entendimento e a visão do caminho, e os leprosos da alma, o alívio e a cura. Então, eu acho importante a gente fazer essa conexão desse texto com o texto que nós começamos a ler ontem, que é Chamados e Escolhidos. Por quê? Porque quando Emmanuel diz para nós que nós somos os escolhidos para as atividades infatigáveis na confraternização verdadeira, isso só é possível se nós estivermos no campo do cristianismo. Porque se nós não estivermos imbuídos, da hora que a gente levanta até na hora que a gente deita, do sentimento, da boa vontade, que vai construir o bem e que vai estruturar o ato de servir, se nós não estivermos dentro desse movimento da alma, nós lemos essa frase que acabamos de ler, compreendemos as palavras e os significados, mas não introjetamos no ser espiritual que somos. Porque para que nós possamos confraternizar uns com os outros, independente de termos opiniões opostas, independente de nos situarmos de maneira particular, nós não vamos conseguir, porque esse estado íntimo de bom ânimo, ele é fundamental para nós. E aí ele continua: nós somos convidados a auxiliar os que erram. Amigos, quem já experimentou errar diante de uma situação, e sempre isso nos acontece, né? Quando a gente comete um erro e aquilo tem consequências às vezes desastrosas, não só para nós, mas para a coletividade, e aquele erro ele não foi estruturado de uma maneira a ser consciente, foi muito mais porque não estávamos atentos ou porque realmente não tínhamos conhecimento. Quando isso acontece e alguém nos socorre, nos ampara, aquele movimento de alma, porque só uma alma, veja bem, só uma alma pode nos socorrer. Quando a gente erra, um animal, um cachorro, um gato, um passarinho, um macaco, né, um golfinho, nenhum animal é capaz de nos socorrer quando a gente erra. Porque o socorro a uma alma só pode vir por outra alma. Então, quando nós somos capazes de compreender o erro de alguém, mesmo que esse erro seja pela 50ª vez, por isso que Jesus disse não 7, mas 70 vezes 7, quando nós somos capazes de compreender o erro do outro, mesmo que ele esteja errando muitas vezes, nós dilatamos a luz do Espírito. Nós ampliamos a manifestação de Deus em nós. Porque há quanto tempo Deus, nosso Pai, está relevando aquilo que nós temos errado há centenas e milhares de anos? Porque isso é Deus. Então, olhar para alguém que comete os mesmos erros sempre, porque ainda não estruturou forças espirituais para a mudança,
ter essa atitude nos ilumina demais. Por quê? Dilata a paciência. Dilata profundamente a paciência. E isso é um movimento sagrado da alma. E, portanto, quando Deus coloca em nossas existências alguém que vai errar de manhã, de tarde e de noite, todo dia, por 10 anos, por 20 anos, por 50 anos ao nosso lado, está fazendo o que conosco? O que Deus está fazendo conosco? Nos dando feliz oportunidade de dilatar o que não possuímos, de estruturar o bom ânimo de mais um dia, de um dia a mais, de um tempo a mais, juntos, manifestando em nós a presença do Pai, para que possamos vencer. Então, ser convidado a amparar os que erram, não os grandes erros apenas, mas os de todo dia, é de fato entendermos que fomos chamados e escolhidos para ampliar em nós o que ainda não possuímos, ou se possuímos, está em condição ainda incipiente. E para encerrar, porque o texto é longo, a gente está dividindo as falas, ele diz assim: para ensinar, fomos escolhidos para ensinar os mais ignorantes que nós mesmos. É muito grave na Terra, mas é muito grave na Terra, eu sempre tenho dito isso, nós nos sentirmos, mesmo que por alguns segundos, seres inteligentes. É muito grave nós falarmos assim: eu sou inteligente. E por que é grave? Porque quando a gente diz isso, nós assumimos um compromisso com Deus, nosso Pai, e com a nossa consciência, que é a missão do homem inteligente na Terra. E qual que é a missão do homem inteligente na Terra? Elevar à altura que nós nos encontramos aqueles que estão abaixo de nós em relação à ignorância. É só para isso que nós somos inteligentes, entre aspas, na Terra. Então, essa missão, que nos cabe de elevar aqueles que estão conosco a patamares superiores, dando liberdade para que eles cresçam, para que eles avançam, para que eles estejam conosco e se inspirem, se assim puderem, se nós formos fonte de inspiração, é isso que o Evangelho está dizendo para nós, chamados e escolhidos, chamados para amparar aqueles que estão sobre algum aspecto inferiores a nós. Então vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo das nossas vidas, que nesta hora abençoada do nosso dia, o Senhor nos envolva em vibrações de equilíbrio e paz, de bom ânimo e de serenidade. Que nesta hora abençoada do nosso dia, estejamos uns pelos outros, envoltos nas vibrações amorosas de Jesus, o nosso Mestre. Mil vezes obrigado, Senhor, pela sua presença. Obrigado, Jesus, pelo seu amor. E que neste dia, os bons espíritos que nos amam, que nos fortalecem, que nos amparam, possam
estar conosco, nos orientando, nos amparando, nos fortalecendo. Rogamos nesta hora pelos nossos irmãos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que eles possam, Mestre, receber do que recebemos nesta hora. Serem amparados, socorridos nas suas necessidades mais íntimas. Rogamos por aqueles que os nossos corações falam tão perto. Pelos nossos irmãos que amamos, que eles possam se recuperar. E rogamos também por aqueles que se encontram internados, necessitados de amparo, de socorro, que eles possam, Senhor, serem visitados pelos anjos do Senhor, envolvidos em vibrações de equilíbrio e paz, de bom ânimo e de serenidade, e que o Senhor os abençoe, fortalecendo agora e sempre. 1000 vezes obrigado, Pai, pela sua presença em nossas vidas. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja.